Fala turma, Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem e hoje a gente vai visitar uma cidade chamada Penápolis, que fica no interior exato de São Paulo, quase que uma cidade beirando o Rio Tietê, né? E obviamente em homenagem ao Rio Tietê, a gente está aqui na beira dele, né? A gente tem uma visão maravilhosa aqui do rio. Esse pedaço do rio, galera, aqui no interior de São Paulo, é um rio limpo que as pessoas pescam, inclusive, né? Muitas pessoas vivem aqui desse rio. E aqui a gente tem uma ponte, né? Que cruza ali Rio Preto para aquele lado. Para esse lado aqui a gente tem Birigui, a gente tem também Araçatuba, né? E para o lado esquerdo ali entrando, a gente já tem Penápolis, né? Ali tem alguns carros, né? De pessoas que param aqui para poder pescar, né? Inclusive um casal de pescadores acabou de passar aqui. E lá na frente tem uma usina de energia elétrica, né? Uma hidrelétrica chamada Nova Avanhadava, da AES Brasil, tá bom? Então galera, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilhe. Todo final de semana, vídeos novos para vocês, tanto de viagens, né, pelo interior do nosso Brasilzão, e também sobre opiniões, equipamentos, falando um pouco também dessa moto aqui, que é uma Scrambler 1200 XZ, 2019 da Triumph, tá bom? Então não se esqueça, vê também se o YouTube não tirou a inscrição de quem já se inscreveu, né? E não esqueça de dar ali o like, quem tiver também a opção de hypa aí pra gente poder acessar mais pessoas aqui com o nosso vídeo. Fechou? Vamos embora, turma! Turma, muitas pessoas me perguntam sobre a ultrapassagem, né? Que é retomada de velocidade aqui na Scrambler e de controle de cruzeiro, né? A gente está aqui numa rodovia de mão dupla e a gente vai fazer um teste na prática aqui de como que funciona essa retomada, ultrapassagens e o controle de cruzeiro, né? Ou seja, uma velocidade confortável aqui para uma viagem em rodovia. Vamos esperar passar aqui a faixa contínua e a gente já faz um teste. Vambora, né? Reduz para quinta. Estamos em 90. Chegou no 140 rapidinho, galera. Agora falando de controle de cruzeiro, dá pra gente manter aqui, por exemplo, no 120. A gente aciona aqui o controle de cruzeiro da moto e deixa ela trabalhar. Aqui a gente está numa subida, ela mantém tranquilamente no 120. O vento ainda é suportável, tá? Não chega a ser um vento extremamente desconfortável. Dá para segurar tranquilo. Esse pequeno para-brisa aqui faz milagres, galera, né? E vocês devem ter percebido que eu tirei a mão do acelerador, né? Ela mantém aqui no 120 tranquilamente. Então, ai, eu desliguei a moto sem querer, hein? Caraca! Bom, eu dei uma parada aqui, turma, porque na hora que eu fui mostrar aqui pra vocês que eu posso ficar com a mão tranquila, eu acabei apertando o botão aqui de corta da corrente da moto, né? Pra cortar a corrente. E eu não sei se dava para ligar a moto em velocidade, né? Vai que dá alguma zica aqui no motor. Então eu preferi parar, coloquei no neutro. Aí a gente recomeça aqui, vamos lá. Vamos ver se a moto vai ligar, né? Tranquilo. Então sem grandes penalidades aqui para a moto. Vamos embora. Turma, sabe uma coisa que eu acho interessante? Toda vez que você está numa rodovia, assim como essa, né, de mão dupla, e você está numa moto de alta cilindrada, né, pelo menos 900 cilindradas para cima, você recebe cumprimentos, né, de outras motos de alta cilindrada que estão vindo no sentido oposto, seja por sinalzinho de luz, né, ou seja, com a famosa mãozinha, né, aqui do lado. Interessante, né? Interessante, porque normalmente quem está pilotando
consegue identificar que tipo de moto que tá vindo, né, no sentido oposto. Não o modelo exato, mas dá pra ver que é uma moto maior. E isso dá um sentimento de comunidade, cara. Porque, poxa, legal, eu tô sendo cumprimentado por uma pessoa que tem gostos muito parecidos com o meu, independente do modelo de moto, né? Se é uma Custom, se é uma Speed, se é uma Trail, se é uma Big Trail, enfim. E por que eu digo isso, né? Por que eu só falo de altas cilindradas? Porque eu já fiz várias viagens, né, com motos de baixa cilindrada, de scooter também, e eu nunca fui cumprimentado, cara, nunca fui cumprimentado quando eu tava com uma moto de baixa cilindrada, né? Então é interessante, cara, interessante, né, essa subjetividade, né, da comunidade, independente do modelo de moto. Bacana, bacana. Às vezes eu fico divagando sobre isso, né, e sobre questões da antropologia, né? Antropologia, cultura, comportamento humano, e tudo isso me leva a fazer reflexões e suposições que às vezes podem estar certas, às vezes não, né? Mas isso me desperta ali um interesse para estudar um pouco mais sobre esse tema. E aqui a gente está seguindo um caminhão que está levando algum tipo de químico, né? Galões ali de 2.000 litros, talvez 1.000 litros cada um, com uma substância corrosiva. Deve ser alguma coisa ali do agro, né? Um agrotóxico, um fertilizante. Doideira. Turma, olha que interessante. A gente está nessa rodovia que vai ali sentido Araçatuba, Birigui e Penápolis, né? Obviamente, que é para onde a gente está indo hoje. E aqui na beira dessa rodovia, né, a gente tem várias, né, plantações de cana, algumas de seringueiras. Você vê alguma coisinha de limão também, né? Mas você sempre vê plantações ou pastos, né? E do nada, né, a gente vê essa casinha abandonada aqui bem na beira, né? Olha isso, cara, que interessante. Dá pra ver que esse terreno, ele tá todo erodido, né? Então tem deslizamentos de terra ali pra frente, provavelmente por conta da ação do tempo, né, do clima. Lá na frente tem mais uma casinha bem pequenininha que tá abandonada, né? Mais uma casinha abandonada. Eu acho que aquilo ali do lado da casa, embaixo da árvore, deve ser uma churrasqueira, mas também está abandonada, né? E aqui a gente tem essa pequena casinha, cara. E é isso, pena que tá fechado, né? Pena que tá fechado, obviamente a gente não vai entrar, propriedade particular. Mas tá bom. Parei aqui também para dar uma esticada. Eu já devo estar pilotando há mais ou menos 1h20 aproximadamente aqui com a nossa Scrambler. Moto bem confortável, não chega a ser uma Big Trail, não chega a ser aquelas Harleys, né, grandonas, que são bem confortáveis, mas cara, não tenho do que reclamar, né, aqui com essa moto no dia a dia e também nessas pequenas viagens que eu faço. Numa viagem mais longa, cara, não sei, teria que testar aqui para ver o comportamento dela numa viagem mais longa, né? Acima de 5, 6 horas ali de estrada, acima de 500, 400 quilômetros, né? A gente ainda vai fazer viagens assim no canal, né? Então quem ainda não foi inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, pra gente crescer juntos aqui nessa comunidade. Beleza? Vambora, turma! Estamos de volta aqui na rodovia, turma, e a gente vai passar por cima do rio Tietê, né? E ao longo do rio Tietê existem várias usinas hidrelétricas, né? E eu não sei se a gente vai conseguir ter uma boa visão, né, da usina em algum ponto aqui dessa ponte, ou se a gente vai conseguir parar, né? Vamos ver? Tem uma placa aqui falando Mirante do Tietê,
Vamos entrar aqui pra ver. Mirante do Tietê. Deve ter, né? Não é possível. Bom, bora descer. Caraca, galera, aqui é uma comunidade, olha isso. Uma vila extremamente humilde. E esse aviso de detonação, hein? 18/10 é hoje, meio-dia. O que será que vai rolar? Aqui tem um barzinho, olha isso. Opa! Caraca, turma, olha isso. Bar e lanchonete. Tem uns negocinhos aqui para pescador. Opa, vem. Opa, tranquilo. Venda de camarão. O pessoal usa camarão para pescar aqui no Rio Tietê, né? Opa, vem. Iscas. Caraca, tem todo um ecossistema aqui de comércio, de abastecimento aqui para os pescadores. Cara, que interessante. Olha. Nossa, carro pra caramba aqui, hein, turma? Olha isso. Aqui tá um cheiro de peixe que vocês não têm noção, galera. Cheiro de camarão, cheiro de peixe. É. Será que esse que é o mirante? Deve ser, né, turma? Mirante do Rio Tietê. Que até aqui, essa ponte de concreto, esse pequeno pedaço que deve ter o que? Uns 60 metros mais ou menos. É de liga metálica, né? Algum tipo de metal, aço, enfim. E pra lá ela continua de concreto, né? Por que será que não fizeram toda de concreto? Ou será que desabou e colocaram isso daqui provisoriamente? Interessante, né? Bom, bora continuar? A gente vive ali nos nossos trabalhos, né? Nos nossos trabalhos, nossos escritórios, né? Normalmente ali fechado no nosso círculo familiar, círculo de amizade. E o mundo, cara, é enorme, tem tanta diversidade, tem tanta coisa diferente, né? Olha esse ecossistema, cara, de pesca aqui na beira do Rio Tietê, embaixo da ponte, que eu nunca imaginei que teria na real. Interessante, né, cara? E toda vez que eu vejo isso, né, eu exerço um pouco mais aqui da minha humildade, um pouquinho mais da minha compreensão de mundo, como as coisas funcionam, né? E isso tudo para eu poder agradecer, né, a tudo que eu tenho, né, por ter condição ali de ter uma vida mais confortável, né? Não que essa vida seja ruim, né? Mas obviamente, né, é uma vida que exige uma certa dedicação. Não sei se o pessoal faz isso por esporte ou por necessidade. Acredito que deve ser mais por necessidade do que por esporte, do que por um hobby. Então agradeço, né, imensamente ali a todas as oportunidades que eu tenho na vida, né, que Deus me proporcionou, que a minha família me proporcionou. Então, muito legal, cara.
A gente tem a usina ali na frente, né? Olha lá. Tem uma placa aqui nessa ponte que não pode parar, né? Proibido parar. Então não vou parar. Aqui é aquela pontinha de ferro, né? Que a gente viu lá de baixo. E aqui é o famoso Tietê, turma. Tietezão. Olha. Belo de um rio. Pelo menos aqui no interior, né, cara? Não falo do Tietê aí de São Paulo, né? Que infelizmente tá uma lástima. Mas aqui no interior é um belo de um rio, cara. E muitas pessoas vivem, né? Da alimentação, né? Da extração do seu alimento aqui desse rio. Bom, eu vi que tem um caminho aqui pra baixo. Deixa eu ver se a gente consegue ver alguma coisa interessante pra cá, cara. Tem um carro descendo ali, né? Ali já é o rio. Ali é o alagado, né, do rio por conta da represa. Lá em cima tem uma pedreira, né? Um banco de areia que eles dizem. Eles extraem o mineral e moem, né? Para fazer a areia. Deve ser algum tipo específico de areia, né? Para construção, que tem que ter uma certa qualidade, né? Deixa eu abrir a viseira aqui, cara. Porque além do calor, tem a distorção, né? É a distorção aqui da viseira. Bem precário aqui o caminho, hein? Que é praticamente um pântano, né, galera? Só tô curioso aonde que a gente vai chegar aqui. Oh, que legal aqui pra pesca, hein, turma? Olha, uma visão privilegiada ali da ponte, né? E aqui a gente chegou praticamente no fim da linha, né? Turma, aqui no nosso baúzinho eu trago algumas coisas, né? A maioria equipamentos de gravação. Mas hoje eu trouxe a maçã aqui da Branca de Neve, cara. E eu vou aproveitar que a gente tá num lugar aqui bem gostoso, né? Na beira do rio Tietê, limpíssimo, com essa visão maravilhosa. Poderia estar um pouco mais bonita, né? Se o céu tivesse azul, mas não vou reclamar, tá uma delícia o clima. Mas bora comer aqui nossa maçãzinha, né? Quem me acompanha no canal aqui há mais tempo sabe que eu sou meio fissurado por máquinas, por indústrias, por processos produtivos, né? Apesar de eu não trabalhar com isso. Então eu não pude parar aqui para ver aquela máquina trabalhando, galera. Aquela colheitadeira ali de cana. Olha isso, que incrível, cara. Que loucura. É um trator que vai puxando, né, aquela composição. E do lado, de fato, é a colheitadeira, né, que vai cortando, né, que vai aparando ali, moendo e jogando em cima do caminhão, cara, daquela caçamba, né. Aquela colheitadeira ali é grande, cara, por vídeo, por foto, por imagem.
Não dá pra vocês terem noção, mas é grande a bichinha, hein? Olha lá, a bichinha estacionou. Vamos passar ali do lado. Vamos passar ali do lado, bem devagarzinho. Olha, cara, que da hora. Olha. Caraca, incrível. Vai voar tudo aqui, ó. Que da hora. E ali a gente tem os caminhões, né? Os canavieiros. Aquele ali já deve estar cheio. Então bora. Um cheiro de garapa, um cheiro de caldo de cana brabo, 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 brabo. Vamos que vamos! Bora! Turma, eu dei uma paradinha aqui, né, ao longo dessa minha viagem aqui por essa última vicinal. Eu repassei aqui na minha cabeça o que eu já percorri até aqui, o que eu gravei, né? E eu tento colocar isso já dentro do vídeo, fazer uma pré-edição mental para tentar entender o tamanho do vídeo, se ele vai ficar muito longo ou não, né? E como a gente vive numa sociedade extremamente dinâmica, que o tempo é muito valioso, eu optei por cortar esse vídeo aqui em dois, tá? Então, esse daqui é o vídeo, né, que a gente chegou em Penápolis, tá? Então, depois daquela curva ali na frente já é Penápolis e a gente para por aqui, tá bom? Queria agradecer demais quem ficou comigo aqui até o final. E na semana que vem, né, quem estiver assistindo isso nos primeiros 6 dias, né, depois do lançamento, na próxima terça-feira eu vou lançar a última parte, que de fato é na cidade de Penápolis, tá, galera? E quem já estiver vendo, né, obviamente, depois desse 6º, 7º dia, já tem os 2 vídeos aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui no final o vídeo da parte 2 para vocês, tá bom? Então, ademais, queria agradecer a todo mundo aqui de novo pela parceria. Se inscrevam aí, curtam, comentam, compartilha. E semana que vem a gente se encontra de novo, fechou? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.